básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícia, do seu jornal diário via web, direto dos estúdios do GQR Repórter para todas as plataformas digitais e pessoas de todos os lugares do mundo, com nossa programação sendo guiada pela internet. Está no ar mais essa edição, hoje quarta-feira, dia 23 de setembro. Como sempre, temos muitos assuntos de GQR para debater aqui no programa, contando com a sua participação aí da sua casa ou do trabalho, no trânsito, de onde você está nos assistindo ou ouvindo. O programa é transmitido pelo Facebook e Instagram do GQR Repórter e, posteriormente, temos aí todo o conteúdo postado no YouTube do GQR Repórter, que tem muito material bacana. Se você ainda não conhece, siga a gente lá, GQR Repórter, tanto no Instagram como no Facebook, também no YouTube, e é a página do blog www.gqrreporter.com.br. E hoje, como não era diferente, muitos assuntos de GQR e parece que a dança das cadeiras está continuando. Não é programa de ontem não, viu, gente? O programa é ao vivo, mas o tema
continua o mesmo, parece por hora aqui em Jequié. Bom dia para você, Wilson Novaes. Um bom dia, Rony Brainer, bom dia para todas as pessoas que nos acompanham, né? Então, esse prazer, esse incentivo aí da audiência, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, pessoal do YouTube. Quero agradecer aqueles que estão nos acompanhando no nosso vídeo, pelo blog do GE Repórter, mas temos recebido infelizmente pessoas que comentam com a gente pessoalmente e colocam ali os caras de acordo, e se não tiverem também, a gente vai ter o mesmo respeito e o mesmo agradecimento. Você fala de dança das cadeiras, um fato que a vida pública e administrativa é uma prática muito comum, né? Entrou, tirou quem estava, coloca os seus, as prefeituras, governos, eles são baseados entre partidos e amigos, né? Pessoas de confiança. Então, o termo do cargo é cargo de confiança, que aí colocam na nomenclatura correta cargos comissionados, mas eles não veem como seja a aparente confiança. Está desligado o teu microfone, só dá uma checada. É uma confiança. Só um segundo que a gente já restabelece falando sobre os cargos de confiança aqui em Jequié. Se você está acompanhando o blog Jequié Repórter, tá vendo essas mudanças. Então, eu vou voltar aqui que realmente comecei aqui sem apertar, estava apertando aqui para o Instagram, esqueci do microfone. Mas voltando, mandando novamente esse abraço aí a todos que nos acompanham, por qualquer das nossas ferramentas aí online. Agradecer a todos. E a gente comentava, e você trouxe aí um texto que nós fizemos há pouco aí sobre a dança das cadeiras, algo que é muito comum no público administrativo. Todos que entram, não importa que seja temporário, que seja por poucos dias, mas a primeira ideia que se tem é trazer os meus para o meu lado, trazer aqueles que vão me render algo adiante e tirar aqueles que o outro colocou. É sempre assim, né? E aqui em Jequié não seria diferente. Tem prefeito de plantão na prefeitura por esses dias, que pode até estender por mais tempo, mas o Hassan tem feito isso, né? Tem feito nos últimos dias mudanças e praticamente quase todo o secretariado. Nós só temos hoje 3 secretários, eu estou falando de primeiro escalão, que não foram mexidos, bolidos. Não estou aqui desejando que sejam. Que foi o Celso Galvão, secretário de Desenvolvimento Social, o Rildo Júnior, que recentemente foi nomeado, ele saiu da condição de assessoria e foi para a Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social, e ainda, né, o terceiro que não foi mexido, o secretário de Governo, o Alexandro, que foi uma pessoa de muita proximidade com o prefeito e Sérgio da Gameleira, mas permanece por lá, não tem nenhum ato publicando essas saídas. Hoje, a gente já divulgava do dia de ontem, o Diário Oficial, que foi nomeado Antônio José Oliveira Lins, na condição de secretário da Fazenda do município de Jequié, exoneração do Verivaldo Santana Lima. Tivemos também José Claudemiro Passos Brandão, secretário da Agricultura, Meio Ambiente e Irrigação. Foi exonerada Maria Cruz, que não tinha ainda um mês à frente da secretaria, ela veio do Meio Ambiente e com a saída do Neto da Água, ela assumiu a titularidade de secretária da Agricultura, mas já foi exonerada. E o terceiro nome, Wagner Rocha Galvão, secretário de Educação do município, sendo exonerada Ludmila Galvão de Carvalho, que exercia uma tarefa, uma função administrativa na secretaria. Quando Paulo Andrade saiu do cargo, ela foi elevada à condição de secretária, mas agora com a mudança ela também sai. Foram vários os exonerações e cargos de segundo escalão, diretores, chefes e tal. Vi hoje, inclusive, na cultura,
o Bilal, Venceslau Neto, né, como que a gente conhece bem o Bilal, ele foi exonerado do departamento lá de projetos da Secretaria de Cultura e para seu lugar foi convidado o professor Lucas Ribeiro Novaes e já foi também nomeado. E todos os cargos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social foram também exonerados e outras partes. São mudanças. A gente, no popular, tem chamado isso dança das cadeiras, né? Vai para lá, vai para cá. E se acontecer, eu sempre coloco a hipótese de acontecer um retorno do Sérgio, ou antes ou depois dos 60 dias, a tendência é que essas pessoas... mas vem o período da legislação eleitoral, mas são cargos comissionados. Cargo comissionado, a garantia é mínima, é zero. Você não sai com direito trabalhista nenhum. Não tem direito trabalhista. Você entra e sai, né? Alguns até se aproveitam desse período, mas uns saem bem e outros saem, né, sonhando ainda com o cargo. Quando vira o dia do mês e entra o ano novo com o novo prefeito, muda, e quando tem essas mudanças também. Rapidinho, antes de irmos aos números da Covid em Jequié, o preço do litro de gasolina vendido nas refinarias ontem foi anunciado pela Petrobras e Petrobras, a estatal aí, elevou e é 4%, que vai ser logo de imediato repassado pelos postos. Isso não tem a menor dúvida. Esse valor está em validade a partir de hoje. Já o diesel não sofreu reajuste, né? E o etanol também não tem mudança. E o gás de cozinha, que já vem passando por uma série de majorações, também não tem aumento anunciado. Apenas a gasolina nas refinarias, 4%, é o que nós temos aí. Vamos aos números da Covid-19, boletim de ontem aqui da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Jequié. Vamos conferir. Vamos, sim, boletim de ontem, dia 22, sem registro de óbitos, mais 16 novos casos nas últimas 24 horas em Jequié. Então, a quantidade de óbitos se manteve em 136, o número não teve mudança. O número total de casos confirmados, 5.572, sendo que 5.155 pessoas se recuperaram. Então, fazendo um total de 281 casos ativos na cidade de Jequié. A taxa de ocupação UTI adulto, 44,83%, sendo 8 leitos ocupados por residentes de Jequié e 5 leitos por pessoas de outros municípios. Então, a gente segue mantendo a média das últimas semanas, Wilson Novaes. 10 casos, 15, agora 16, não está ultrapassando mais. Eu diria que houve um recuo, mas alguns países da Europa e de outras partes do mundo também houve esse recuo e depois voltou. E a gente não fica desejando isso, não. Que Deus nos ajude, que a gente não tenha essa que denomina aí de segunda onda, né? Um estudo que analisou a dinâmica da Covid no Brasil encontrou uma possível, Rony, correlação inversa entre as infecções pelo novo coronavírus e casos confirmados da dengue. Observando mapas de ocorrência das doenças, os pesquisadores constataram que locais que tiveram muitos casos de dengue em 2019 e no início desse ano tiveram menos infecções e óbitos por Covid. São estudos, né? Tem nada assim confirmado, determinado. Os pesquisadores observaram as cidades que mais espalharam casos para o país. A liderança fica com São Paulo, as rodovias que auxiliaram na disseminação da doença e o chamado efeito bumerangue causado pela infecção, capitais levando o vírus para o interior e o interior enviando pacientes infectados para as UTIs das capitais. Então, a situação é inversa. A conta que não fechava era de como algumas localidades não estavam registrando o mesmo avanço da Covid-19, apesar desses fatores. E o repositório de pesquisas MED-R-Chiv é que divulgou esse fato. Na Bahia, eram 415 os municípios com casos de Covid. Manteve-se assim por muito tempo. E Pupiara e Novo Horizonte era a única semana que não... Era a única cidade, melhor dizendo, que não acompanhavam
esse nível de problema assim, de casos. As prefeituras muito comemorando, inclusive, muito citadas por tudo isso. Só que saíram dessa questão de vulnerabilidade. Primeiro Ipupiara e, mais recentemente, ontem já foi divulgado no Novo Horizonte, 2 casos confirmados. Então a Bahia praticamente toda com casos de Covid-19. E os ônibus voltaram, né, Wilson Novaes? A gente vem acompanhando, muitas pessoas já estão viajando. Eu confesso que não sei como é que está sendo realizada a fiscalização dentro dos ônibus, das rodoviárias. Quem já foi na rodoviária de Salvador, por exemplo, sabe que ali é aglomeração tamanha, porque além da rodoviária fica ao lado ali vários vendedores, próximo a comércio, próximo a shopping. Então a gente vai esperar para ver o resultado dessa volta dos ônibus intermunicipais, que as pessoas estão saindo de uma cidade para outra. Antes estava indo em vans clandestinas, agora já é ônibus oficial mesmo. Rony, eu lhe confesso que, no meu entendimento, os governos eles sempre fazem aquelas chamadas, aquela publicidade assim, que dá uma massificação, né? Está sendo feito, é como a testagem. A testagem está nas escolas, tá. A gente vai para a prática e vê que nada é como a gente está pretendendo e desejando. Sempre deixa uma margem de desconfiança e tudo isso. Eu diria a vocês que fiscalizar ônibus, onde? De que forma? Você não está tendo fiscalização quase nenhuma em lugar nenhum. Até uma empresa que está lá com álcool, está lá com aquele tapete e tal, você entra, não, está cumprindo o que a legislação determina. Cumprindo de fachada, não está assim. E principalmente porque as pessoas não estão tendo cuidado. Não estão tendo o cuidado necessário. E as coisas estão aí, né? Para todo mundo, quem quiser, pode verificar e sentir como elas estão acontecendo. A gente fica torcendo para que realmente recue, que essa recuada que a gente fala aí seja para valer. É esse que é o desejo maior de todos, né? Agora, Wilson, eu já peguei vários ônibus que a higiene dentro do ônibus era terrível. Já peguei ônibus com cadeira vomitada, que o funcionário não limpava. Às vezes levam galinha, porco dentro do ônibus. Quem já viajou por essa cidadezinha sabe o que eu estou falando. E é obrigação isso ser feito independentemente de qualquer outro risco da Covid. Como é que uma pessoa vai viajar horas e horas com vômito do lado num lugar fechado? Então, em tempos normais, a limpeza já era precária, né, nesses locais. Como é que está sendo agora? Essa é a dúvida. Será que realmente estão ali passando álcool gel, faz uma limpeza, entra uns, botou a mão no lugar, eles vão limpar depois? Não sei, fica a dúvida. A Sabrina, que está acompanhando a gente, ela fala, no meu pouco entendimento, a política vacinou o Covid-19, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Boa observação. A gente viu uma regressão muito rápida, né? Torço para que seja verdadeira. Eu já não estou acreditando muito em muita coisa. Eu fico também num temor enorme que passa pelo interesse de alguns e de muitos que esse momento se viva um falso, né, recuo, uma falsa novo normal e essa coisa toda por conta das eleições e que essa conta venha para nosso colo, né, logo após o dia 15 de novembro, o dia 27 de novembro, primeiro e segundo turnos, onde tiver segundo turno. Mas nos cabe aí dar uma continuidade. Hoje eu vi uma notícia de que o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer um teste nessas eleições desse ano, o voto por celular. O voto por celular. Vão ser algumas cidades que foram escolhidas, poucas, 3 cidades, São Paulo, uma cidade parece no Paraná e outra, que vão os eleitores votarem por telefone, mas da seguinte maneira, candidatos fictícios. Vai criar um nome lá de um candidato, 2 candidatos, uma disputa, e as pessoas vão votar. É um teste que pretende-se inovar e colocar para valer nas eleições próximas, do próximo período aí, que é 22. Não sei, tem uma desconfiança enorme, porque quando os interesses que a gente sabe que estão por trás da questão política, eles são tão flagrantes, latentes, para conquistar o poder, tudo é possível, né? Sim. Então, como o celular,
A gente vê aí, tem hackers entrando nas contas de banco, entrando nas contas pessoais e tal. Então imagine na eleição que parafernália isso não pode ser, mesmo que empresas idôneas e tal venham a criar esses aplicativos, né, seguros e tal. Mas para a eleição eu deixo uma dúvida muito grande. Porque aqui no nosso país, até mesmo uma das, eu não diria reivindicação, mas muita gente defende, Rony, a questão da eleição facultativa, não ser obrigatória. Até, a primeiro modo, você pensa assim, rapaz, tem razão, eu não tenho obrigação de votar, eu voto para um dever que eu entendo, mas se eu não for, não devo ser punido. Mas aí seria um processo para ser amadurecido ao longo de muitos anos. Mas o entendimento que nós tínhamos é o seguinte, o poder econômico, aí é que ele ia atingir mesmo. Porque aquela pessoa que ia dizer assim, eu não tenho interesse de votar, ele iria ganhar para votar. Porque era um voto que o cara não tem obrigação de ir, eu não vou, só vou quem vier. É assim. Quando é obrigatório, imagine não sendo obrigatório. E a gente sabe que o dinheiro que some 300 e tantos dias do ano, mas no período eleitoral ele aparece de tudo quanto é lado. Você vê pessoas que têm dificuldade até para a própria sobrevivência terem dinheiro. Eu sempre faço essa conta que para mim nunca fechou. Nunca fechou. E eu vou continuar colocando. Como é que uma pessoa entra numa eleição, ganha e aponta, quando faz lá o registro do seu patrimônio, que tem um patrimônio tal, e quando após 4 anos sai, triplica, e você vai colocar na ponta do lápis o que ele ganhou, mesmo com todos esses penduricalhos favoráveis a ele, você vai ver que não daria para ele, em condições legais, amealhar tanto dinheiro e os caras saem ricos. Como é que um prefeito de uma cidade pequena ele fica rico? Como é que uma cidade, eu vou dizer, do tamanho de Jiqué, e o sujeito entra e sai poderoso, muda o padrão de vida? É evidente que não pode ser uma condição normal. Não é normal. Não é normal. Agora, só que é uma coisa tão corporativista que ninguém toma a dianteira de interesse em tratar desse assunto. Só quando as denúncias saem. Só quando vem as denúncias é que se descobre uma série de coisas e fala aí tantos milhões que são jogados aí, né? Não diria nem na lata do lixo, porque muitos se aproveitam. Aí pega o cara, prende, faz isso, tal, processo, Polícia Federal, o povo... Mas muita gente sai na vantagem, porque a família se arruma, o cara faz patrimônio, tem tantos. E tem gente ainda arrotando aí valentia, né, político. Mas não eram assim, eram pessoas simples, de trabalhadores que não tinham essa renda, não ganharam na loteria, não herdaram. Mas a gente fala isso e acho que até conversa ao vento, viu? Porque até a própria população ela é meio omissa em relação a isso. Ela é meio, né? Não vamos mexer nisso não, que rouba mais faz, né? Eu acho que é assim. Essa política do rouba mais faz, existe toda uma blindagem, Wilson. A gente está acompanhando os casos no Rio de Janeiro, o próprio Crivella tem essas investigações aí, a Câmara não caçou, teve a votação do impeachment dele, não foi para frente no primeiro momento, né? Hoje tem o do Witzel também. É o Witzel, E você vê que o do Crivella não foi para frente. Aqui em Jequié a gente tem várias histórias relacionadas a isso, de compra de apoio político na hora H para você não cair, né? Recentemente a gente teve Michel Temer também, teve o caso da própria Dilma, que teve negociação. Muita gente fez dinheiro ali, meus amigos, para votar a favor e para votar contra. Esse é o jogo político. Poucas pessoas realmente têm consciência do que está fazendo ali na hora de ir representar. Por isso que a gente está na situação que está. Agora, Wilson, a Câmara, a gente está falando de política, a Câmara aprovou emendas do Senado e mudanças no Código de Trânsito seguem para a sanção presidencial. A gente fala que os políticos não cumprem promessa, pelo menos essa o Bolsonaro está cumprindo, que ele anunciou isso na campanha dele, que iria mudar essa questão do Código de Trânsito, aumentando o número de pontos para suspensão em razão de multas, além da obrigatoriedade do uso
de cadeirinha para o transporte de crianças de até 10 anos que não atingem 1,45 metro. E também vai mudar a questão da validade. Agora são 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Então, mudanças aí que devem... só está esperando sanção presidencial. E deve alguma coisa ser vetado, porque o presidente, ele foi um dos que levou pessoalmente em julho esse projeto para a Câmara dos Deputados. Já foi aprovado na análise, né, do Senado e da Câmara o projeto de lei, modificando o Código do Trânsito Brasileiro. Na época, até o presidente disse que ali ele atendia uma das reivindicações dos trabalhadores do setor, que são os motoristas, principalmente em questão de tempo, né? Porque 5 anos era pouco. Mas tem um limite de idade. Essa questão da renovação, ela só é válida por 10 anos para uma idade X, não é para todas as pessoas indistintamente, né? Então, algumas coisas podem ser mudadas e outras não. Eu vou colocar algum ponto. Motorista bêbado que matar perde direito à pena alternativa é uma das questões. Foi apresentada pelo Senado, referendada ontem pela Câmara, endurece a legislação atual e vai contra a vontade manifesta do presidente de flexibilizar as regras de trânsito. Além disso, a ideia partiu de um partido de oposição. Pode ser vetado. Eu, pelo menos, desconheço uma pessoa que esteja preso por ter cometido uma atrocidade aí no trânsito. Nunca vi falar. Aumento da idade mínima para transporte em motos. Os parlamentares estabeleceram que a idade mínima para ser transportada em motocicleta, motoneta ou ciclomotores seja ampliada de 7 para 10 anos. Carrega de tudo quanto é. Por outro lado, o presidente não tem como vetar a obrigatoriedade do uso de equipamento de retenção, né? Então, o pessoal hoje está ligando. E aí, a gente está vendo aí que é outro caso. Tem outro ponto aqui. Multa por não realizar exame toxicológico. O governo federal propôs o fim do teste do uso de drogas, hoje obrigatório para condutores das categorias C, D e E, na primeira habilitação ou na renovação da CNH. Nova multa por não comunicar a venda do veículo. A Câmara criou uma infração de trânsito aplicado caso o antigo proprietário não comunicar ao órgão do trânsito estadual transferência de veículo dentro do prazo de 60 dias, enviando cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade. Tem outra aqui, avaliação psicológica extra para curso de reciclagem, mudança na CNH. É considerado as principais vitórias, né, do governo, principalmente essa questão do pontuação, para que seja suspensa de 20 e passe para 40 os pontos, né, desde que tem uma escala aí do grau dessas infrações. E por aí vai. E aí vamos ver o que é que muda nesse Código de Trânsito brasileiro. A gente sabe que trânsito é um problema nosso de todos os dias. Tem muita mutretagem na área, muita mutretagem. Tem aquele por dentro, por fora. Eu não entro assim rapaz, é terrível. Você pode ser habilitado sem fazer exame nenhum. Isso é no Brasil todo, não é lá nem longe da gente, não. Você pode só fazer exame médico e tirar uma carteira até sabendo pouco dirigir. Tchau e benção. Tchau e benção. É coisa. Wilson, deixa eu ler uns comentários aqui. A Sabrina, verdade, Wilson, me pergunta e me questiona sempre sobre a questão dos políticos fazerem fortuna, né? O cara triplicar a renda dele. E a Eliana lembra o seguinte, a gente estava falando do ônibus, e ela fala, pior é pegar ônibus sem banheiro. Eu já peguei muito ônibus sem banheiro. Você ficar ali 6 horas, vai fazer a questão do banheiro, né, o chamado toalete de ônibus, ele não existia há muitos anos atrás. Depois tornou-se uma obrigatoriedade. E aí ficou estabelecido um percurso. Por exemplo, um percurso Jiqué-Salvador, não pode ser com ônibus que não tem o toalete. Sim. Né? Porque você vem de Salvador a Jiqué. Por exemplo, um ônibus que faz esse transporte, ele tem os pontos onde ele para. Ele não para. O Catanica é quando sai de manhã cedo. Esse geralmente não tem nada.
esse vai parando em tudo, quando não pode ver uma mão... Uma esquina que ele vai parando. Aí é complicado. E esse ônibus sem sanitário, ele é terrível. E muitas vezes tem um sanitário apodrecido. Tem apodrecido também. Que você, quando abre a porta, quem está perto está liquidado. Né? Quando sai ou quando entra. É uma situação. Agora, o transporte, você passa 4, 6 horas dentro de um ônibus, precisa ter um conforto mínimo, né? Aí, para ter, você paga mais caro, que são os executivos, semileitos. Aí são ônibus um pouco melhores. Nem sempre são tão melhores, mas um pouco melhores. Sim, sem dúvida. Vamos ver mais gente comentando aqui. A Eliana Borges Santos. Grava essa live, amigos. Essa live, minha amiga, você está acompanhando pelo Instagram, ela é transmitida com várias câmeras, imagens, conteúdo de som melhor pelo Facebook do GQR Repórter. Perfeito. Então você é só entrar no GQR Repórter no Facebook, posteriormente no YouTube, que todos os programas de segunda a sexta, a partir das 9 até as 10, estão lá postados e você pode acompanhar com uma qualidade bem melhor do que está sendo transmitida pelo Instagram. Pois é. O Zenilton Meira está mandando um legal pra gente aqui, Paulinha Carvalho. E o Zenilton Meira, Wilson, está falando aqui, ó, mais um escândalo em Jequié. 328 pneus para uma frota de 16 ônibus escolares. Quanto, rapaz? 328 pneus para uma frota de 16 ônibus escolares. É brincadeira, não tem, parece que não tem jeito não, velho. Não tem jeito. Como é que fala? Enterraram... Caveira de burro inteira, né? Porque aqui é brabo. Durei. E se futucar aí, vão descobrir muita coisa. Eu só espero que descubram e corrijam. E não faça da... Meu Deus. Enio Brito Guimarães mandando um bom dia. Rodrigo Almeida, bom dia. Aí o Rodrigo diz assim: chegou a hora de uma reforma política reduzir o número de membros do Legislativo e cortar os privilégios. Aí eu vou dizer a você aqui o seguinte, Rodrigo. Quem é que criam essas leis? São eles. Alguma lei passa assim, o povo vai votar em plebiscito, somos favoráveis a diminuir. Não. Eles criam. Eles que nós elegemos, eles criam, passam pelas diversas câmaras e dão legalidade e corporativismo. Tudo que é de benefício. A única negociação que às vezes eles fazem é do legislativo com o executivo, né, que um toma lá da cá, e do judiciário, que também se aproveita disso. O judiciário, que é a instância que deveria estar fiscalizando, mas entra também, porque leva também uma série de vantagens diferentes da maioria das pessoas, né, privilégios. Então nunca vai haver a nosso desejo de que as coisas possam reduzir. Qualquer voz que se levantar. Eu me lembro, parece-me que foi, se eu não me engano, no ano passado, nesse ano, que foram convocados os deputados estaduais para votarem, eles estavam já em recesso, para votar aquela questão do Planserv, do plano de saúde, da Previdência, melhor dizendo, do servidor público estadual. Eles, como estavam nos seus domicílios, a maioria, ou boa parte dos deputados, são 63 estaduais, eles moram no interior, eles vêm para a sua base, é onde eles são... porque tem deputado que entra e sai dentro de um shopping Salvador, ninguém nem sabe de quem é. Vai numa praia, ninguém sabe quem é. É uma a mais na multidão. Mas no interior, eles se acham, eles se sentem. Porque quando eles chegam, cara, ó o deputado, bate até continência. É verdade, bate até continência. Então os caras gostam de estar no interior, é onde é a minha praia, como diz, nossa praia, né? Então eles vêm para o interior. E aí, quando foi convocado pelo governador, os caras tinham direito a mais salários. E um deputado, acho que foi o Wilton, que é do PSOL, foi o único, ele falou, vou entrar nessa aí pelo menos para ser diferente. E aí o noticiário, não quero receber o salário referente a esse período de recesso que eu vou trabalhar, porque não acho justo. Pronto, ganhou a mídia, ele agora é candidato de Salvador, parece, a prefeito. Mas a maioria ficou quieto. Se foi beneficiado, o cara botou dinheiro no bolso. Quem é que viu nenhum deles? Os de que alguém reclamou, os estaduais? Não. Qual foi deles que disse assim, eu não vou receber? Muito pelo contrário, assumiu logo o compromisso do que é que vai fazer com o dinheiro, aplicar, comprar um bocado de coisa. Mas vamos lá. Não muda não, se eles próprios que decidem. Bom dia, senhores. Infelizmente, espero que tenha alteração
Quando o motorista bebe ou está sobre o uso de drogas, ele automaticamente assume o risco de causar acidente ou morte. Não ser classificado como crime culposo com pena alternativa. Eu também concordo. Tem crimes aí bárbaros no trânsito. O cara paga uma fiança, some ali do flagrante, volta com um advogado, um bom advogado, e dá risada na cara de todo mundo, porque ele sai tranquilo, né? Sai tranquilo. Ano passado, isso, eu estava assistindo TV Senado, olha que programa de índio, e estava tendo, inclusive, um debate sobre essa questão da mudança da regra de trânsito. E foram várias mães que perderam filhos comentar sobre a situação. É estarrecedor, gente, as histórias dessas mães, e elas comentando como essa lei pode trazer prejuízo para a maior impunidade dessas pessoas que estão bebendo e matando gente à torta e à direita no Brasil. Eu vi uma matéria semana retrasada, televisão também, de uma jovem pobre, negra, periferia, tudo que não favorecia ela, infelizmente, não estou aqui com nenhuma discriminação, ela deveria ser vista como... Mas tem essas categorias, essas condições que são impostas às pessoas socialmente. Ela, gente, acima de tudo, batalhadora, família pobre, né, Maré Desci. Ela estava na porta de casa com a família, os amigos, né, batendo papo, tão comum as pessoas ainda terem coragem de sentar na porta de casa para conversar. Veio de lá um bacana, cheio de goró, cheio de birita, e subiu na calçada que ela estava. E atropelou um rapaz, e ela ficou prensada na parede e perdeu a perna. Teve que amputar a perna. E ela contou do momento que teve o acidente até ela se conscientizar de que ela não tinha mais um complemento do seu membro, né, inferior à perna, que ela cortou quase acima do joelho, ela teve que fazer a amputação, até ela acreditar que isso era uma realidade, ter muita fé e confiança em Deus, foi um trajeto, né? Porque ela ficou inválida em cima da cama, sem poder fazer nada, sem poder ajudar a mãe, pensando em se matar. Quando conseguiu andar, arrumou uma muleta, ia num lugar, dá um emprego, ninguém dá. A pessoa olha logo a deficiência e por aí vai. Mas vamos ao caso, ele está falando da lei de trânsito. O cara, o bêbado, que estava no momento bêbado, embriagado, ou com alto teor de bebida, tem lá a lei existe. Ele foi lá, se apresentou, ninguém fala nele, ninguém nem sabe quem é. Tá bom, ele se apresentou, responde lá e tal, né? Não teve a intenção de matar. O que não vai faltar nas nossas leis são os profissionais do direito que vão encontrar como deixá-lo na rua. A gente já ouviu tanto, ninguém que dirige, ninguém que anda, ninguém que monta numa moto, numa bicicleta, está livre de acontecer um acidente. Ninguém. Por vários fatores, imperícia, um lapso assim na hora de qualquer coisa, achar que dá, não deu. Todo mundo pode, todo mundo. Ninguém está livre. Agora, por estar embriagado, numa rua tranquila, subir no passeio, fazer isso, bater, atropelar, não tem sentido, né? O pessoal assumiu o risco de matar outra pessoa, ele devia ser condenado. Eu lembro até de um caso, Wilson, em 2013, que ganhou até repercussão nacional lá em São Paulo. Um motorista, um estudante embriagado, atropelou um ciclista e acabou cortando o braço desse ciclista. O que esse cara fez? Além de fugir e não ajudar, ele pegou o braço e jogou num córrego. O cara poderia ainda tentar fazer uma cirurgia ali, mas não, o cara pegou o braço e jogou num córrego, acabou a história. Exatamente. E aí o que aconteceu? Esse cara não ficou um dia na cadeia, pagou 10 salários mínimos e está prestando serviços à comunidade. Então, é isso que acontece com esse pessoal. E tem uma coisa, acrescentar isso que você está colocando. Nós tivemos o caso aqui, por exemplo, do médico que atropelou aqui na BR-330, matou um pai de família que estava com o filho no carro. Todo mundo sabe, a família protestou. E tem um outro lado. A família, os amigos do infrator também assumem uma condição corporativista de defendê-lo, lógico. Enquanto a família e os amigos e os que têm o sentimento do que aconteceu se posicionarem pedindo e cobrando justiça, o outro lado também tem aqueles, e se forem pessoas de um poder aquisitivo maior, já era. Facilita, né, meu? Já era. É coisa. O Marcelo Ferreira está aqui
enviando um bom dia pra gente. Wilson Midas, um abraço para você, Árabe, acompanhando a gente também. Muita gente boa no Instagram, o Flávio Teixeira, a Alex de Jesus, o Dil Freitas, Paulinha Carvalho, toda essa galera boa. Cari Santos, Edgar, um abraço para você, Edgar. Edgar faz parte daqueles moradores que colocaram um poste lá no Mandacaru. Esse aí bota a mão na massa. E o Jorge Costa, ele diz assim: eu estou gostando de ouvir as notícias de minha cidade. Tem 40 anos que eu não vou aí. Olha, rapaz. Eu queria saber onde é que você está, Jorge. Olha, Jorge, se tu chegar hoje aqui, tu vai ver que mudou muita coisa. Agora também tu vai sair com a cabeça assim: meu Deus, o que é que fizeram com minha cidade nesses 40 anos? Evite a Praça Luiz Viana, meu amigo. Ele não passa por ali, não, senão você toma um susto. Hoje um cidadão ligou para a rádio falando de um local que eles precisam ter uma ponte, rapaz. Concluiu o serviço de uma ponte na zona rural. Me fugiu agora aqui de memória, assim, o local. Ele disse que tem 1 ano que fizeram o serviço mal feito, não terminaram. E para vir para a cidade, para trazer o alimento, para vender aí os produtos na feira ali, para sobreviver, eles têm que passar por dentro do rio, rapaz. E a ponte está lá. Eu não me lembro bem a região. Ai, Deus do céu. Só Deus na causa, viu? Joanice Oliveira Gomes. Bom dia para você. Que beleza. Agora, Wilson, a gente vai ter a volta do cinema que em Jequié, a partir de amanhã, está liberado. Muito bom, muito bom. Dia 24, não é isso? Com toda a preocupação, mas a gente sabe que os cuidados precisam ser tomados, precisam ser mantidos, e a gente vai torcer para que retorne o cinema, os investimentos que foram feitos. Um abraço aí para o meu amigo Zé Marcos, né? E também ao pessoal da Gimacom, né? O Gilcinho e toda a sua equipe lá, que tiveram essa, eu diria até uma ousadia, né? Uma coragem ousada de pensar em restabelecer para Jequié salas de cinema num momento que nós perdemos o foco. Nós perdemos esse foco. Vamos e aqui convenhamos. Rony, eu vou lhe dizer, minha geração, não vou ficar falando aqui individualizado, nós nos acostumamos a ter o cinema, bola e cinema. Principalmente para quem não tinha grana. Ou era bola, porque bola a gente jogava em qualquer lugar, de graça, né? Improvisava até nas ruas. Eu já joguei bola nesse trecho aqui em frente, 2 traves de um lado, 2 de outro. Vem um carro lá na ponte, para o jogo. Para o carro passar. Vem um carro lá da praça de lá, deu para ver. Já jogamos, mas vamos aqui voltar tanto ao passado. Mas vamos colocar o seguinte: o cinema, como tudo na vida, passou por um estágio muito complicado, a 7ª arte. Quem conhece o telão e gosta do telão sabe. Nós tivemos um momento no auge do cinema, né? Tudo era assistir os filmes, foram os preto e branco, depois passou os coloridos, as grandes películas, as porno chanchadas. Eu acompanhei muito disso. Eu já assisti seriado em cinema. Assistia, parava ali para voltar na outra semana para assistir mais um pedaço. Filme do Zorro. Aí Jequié, que Jequié é assim, Jequié, já dizia o meu amigo Carlinhos Manteiga, Carlos Almeida. Carlinhos era um dos caras mais irreverentes que pudesse existir. E ele era muito criativo. E ele me dizia, me perdoe a sua ausência e os filhos dele, a viúva, mas eu vou contar algo que ele já deve ter dito para você também, né, Midre? Ele me dizia, viu, o mal de Jequié é a megalomania dos nossos governantes. Tudo a gente quer ser maior do que os outros. Jequié é o maior carnaval da Bahia. Jequié é a maior micareta da Bahia. Isso Carlinho que me dizia. Jequié é o maior São João da Bahia. Jequié é os melhores cinemas da Bahia. O cinema Jequié cabia 1.000 e tantas pessoas. Meu Deus. O cinema Jequié, que hoje está fechado ali, já passou por uma loja, hoje está fechado, cabiam 1.000 e tantas pessoas. Tinha a parte cinema gigante é esse? Eu nunca ouvi falar de cinema de 1.000 e poucos. Eram poucos na Bahia, poucos. Jequié tinha um de 1.000 e tantos, que começou aqui em Jequié com... Eu não me lembro o nome do dono que... Eu me lembro da época de seu Altamirando, que foi dono, depois veio um cara de Taberaba, eu não vou lembrar todos, não. Aí veio o Cine Bonfim, do seu Benjamin, Beijatu, como a gente dizia, né, menino? Benjamin não, Beijatu. Com Paraíba dando carreira na gente, com a lâmpadazinha, era o lanterneiro.
que era ali onde é a Academia Arte Corpus. Sim. Ali era o Cinema Bonfim. Tinha o galinheiro, que era a parte de cima, que tinha uma pulga desgramada, com 4 ventiladores e um pequenininho. Quando o ventilador daquele parava, era uma loucura. E tinha o Cine Giqué, ao lado ali, onde ainda hoje está lá o prédio, ao lado do museu. Aí o Cine Bonfim, a coisa estava pegando tanto, dando certo, e foram áureos tempos, década de 60 até 70 e pouco. O Cine Bonfim criou ali no Giquezinho, onde tem uma farmácia, onde foi a Delicatessen de Zé, antes dele mudar, ali tinha o Cinema Bonfim 2. Chegou a ter a filial do Cinema Bonfim. Imagina, aí veio a ideia do padre Espínola, do SEMES, que transformou-se posteriormente ministro Leônidas Espínola, por ter ido ser ministro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e ele teve a ideia de ter um complexo de estrutura em Giqué. A igreja, Perpétuo Socorro, que ele doou à comunidade, o cinema auditório e a escola, colégio Centro Educacional Ministro Espínola, que a gente chamava SEMES, que foi ginásio de Giqué no início. Minha irmã estudava quando era ginásio de Giqué. Escudinho novo, hein? Te lembra dessa história? Policonto fora do ar. Mas vamos lá. Ali ficou o cinema auditório. O cinema de auditório era visto assim, o cinema da elite. Isso aí vale já para o comentário. Cinema da elite. Os meia boca iam para o Cine Giqué e o Bonfim, e a elite para o Cine Auditório, que era um cinema, tudo com cadeira de pau, de madeira. Mas a gente já assistia os filmes. Aí, cowboy, muito cowboy naquela época e tal e tal. Vieram mudanças. Aí veio o videocassete. Dentre as mudanças veio o videocassete. Cinemas de rua foram perdendo espaço e foram surgindo as pessoas. Eu vou pagar para ir para o cinema? Eu vou assistir cinema em casa. Com minha família, não pago ingresso e vou assistir todos os filmes, lançamentos, sem precisar ir no cinema. Pronto. Aí veio a outra ideia que nós, no país, a Giqué já não acompanha mais. Shopping. Salas de exibições nos shoppings. Na época veio os drive, que ficaram por um tempo, mas saíram, que era você assistir dentro do carro. Agora voltou por causa da pandemia em alguns lugares, que inclusive tem. E as salas de cinema cederam espaço. Mas o apreciador, o amante, que gosta de ir para o cinema, gosta de sentar, o que é que Rita Lee diz, no escurinho do cinema, que é diferente, qualidade de som, exigem cinema confortáveis, com uma boa qualidade de refrigeração, tem que ser um cinema com boa refrigeração e com toda a segurança, e é legal. Então, eu já vi pessoas de fora, principalmente que vinham morar em Giqué, amigos que fiz, assim, médicos da universidade e tal. Rapaz, quando a gente tem que assistir um filme aqui em Giqué, a gente tem que ir para a Conquista. Esnobava, né? Eu tenho que ir para a Conquista. A Giqué tem um cinema. E voltou, sem ter shopping, com espaços que estão montando, porque já tem 2 salas lá na Vila São José, que vai reinaugurar dia 24, amanhã, né? Amanhã. E Gilson, em parceria com uma empresa, a empresa instalou também 2 salas também de cinema, que vai ainda funcionar. Não está, porque o Gold Mall não está pronto, mas ele está fazendo o cinema drive-in, enquanto não inaugura as salas. Então, Jequié, que cobrou tanto para o cinema, já não pode mostrar uma série de dificuldades. Mas nós temos duas, e vamos ter mais 2 boas salas de cinema, para quem gosta de cinema. Você, inclusive, gosta. Você é de uma geração que você não era daquele dos velhos cinemas de Giqué. Você já veio com os cinemas mais novos, né? E você veio com outra ideia, mas você gosta de cinema. Eu conheço muito jovem que gosta de cinema. Né? Tá, e o pessoal aqui lembrando, um abraço para o Giovanni Zero acompanhando a gente aqui no Instagram. E o Jorge Costa, ele fala, né? Cine Auditório, Cine Jequié, Bonfim. Aí você falou do auditório, ele fala, com certeza era cinema de Barão. De Barão, é. Jequié tem coisas, né, Jorge, impressionantes. Nós tínhamos aqui, a gente tem que contar as histórias de Jequié, porque esse programa é para isso. Esse programa não quer concorrer com televisão, não quer entrar na área de ninguém. Eu conto histórias que eu vivo aqui na minha cidade. Graças a Deus, estou vivo para contar.
e ter uma lucidez que Deus me permite. Por exemplo, nós não tínhamos supermercados em Jiqué. Tínhamos vendas, né, as chamadas mercearias de bairro. Veio o supermercado Cardoso, Armando Santos Cardoso, meu amigo, ao lado de Florencio, né, e de outras pessoas, aquele grupo que a gente conhecia tudo. O supermercado Cardoso tinha algo que você comprava na caderneta. Eu já vi pessoas na fila comprar fiado e pedir troco. Eu já vi. Pegar a caderneta e pedir, me dá agora mais 10 cruzeiros, real, sei lá quanto era, para mim pegar o táxi para levar a feira para casa. Isso não existe hoje. Não é? E era sem juros. Eu já vi, já presenciei, eu achei a coisa mais interessante do mundo. Comprar fiado e pedir troco no Cardoso. O que tinha de gente, amiga, inclusive eu, que já fui dia de sexta-feira com cheque, que 5 horas o cheque não entrava mais, trocar com Florencio, eu vou comprar aqui no cheque, me dá o dinheiro. E aí tinha esse dinheiro para pelo menos ganhar até segunda, porque não tinha de dia para ter um final de semana com um trocadinho, né? O que tinha de gente que fazia isso. Aí nós tínhamos passado pelo Sumel, que foi 3 lojas. Olha como é que Jiqué. Olha, Carlinhos Manteiga, que Deus o tenha. 3 lojas. Sumel abriu 3 lojas. 3 lojas. Não deu. Aí vem o Cardoso. Dominou a praça. Chegou ao ponto de ter o Cardozinho e depois o Hiper, né? Já com os filhos sucedendo a empresa, dando sucessão à empresa. Mas vamos lá. Aí, nesse episódio, veio o grupo de Conquista, Guanambi, o parente de Nilo Coelho e tal, e criou o Superlar, onde hoje é a biblioteca de Jiqué. Ali foi o Superlar. Eles criaram um supermercado moderno, mas esqueceram de um detalhe. O cara de Jiqué estava acostumado a comprar fiado no Cardoso e ainda pedir troco. E não subia a escada. E o supermercado dele tinha escada, tinha rampa. Ninguém ia. Porque o cara dizia, eu subi, é coisa de rico. Com as fachadas todas de vidro, essa coisa toda. É coisa de rico. Às vezes tinha produtos lá mais baratos, mas o cara dizia coisa de rico. Pegou a fama. Pegou a fama e não foi para frente e fechou. Fechou em quase todo lugar. Fechou em todos. Passou para outros. O sujeito ainda tem isso. Jiqué é característica. Eu sou nativo de Jiqué. Eu sei que é assim. Eu tenho um amigo do coração que um dia me disse assim, eu tinha maior vontade de uma hora parar com minha filha naquela bomboniere ali do centro, que tinha ali na Praça da... Mas eu não tenho coragem de entrar, porque eu me acho pobre para entrar ali. Ali só entra rico. Eu disse, não, rapaz, ali vende sorvete. Era o Frito Leve de Zé Bolão, vou dizer o nome. Ali na esquina, sabia? Sim, em frente à Praça Barbosa. O cara disse Barbosa. que tinha vergonha de entrar ali. O cara, gente boa demais, porque ele disse que achava que ele era inferiorizado em entrar ali. Era bonito Frito Leve mesmo. É isso, mas ainda tem isso. Nós vivemos no Brasil, em Jiqué. Eu não vou nem falar de outra cidade, não. Um dia desse eu passava ali do lado do Bradesco e foi agora, 2020, já no tempo da pandemia, eu vi uma senhora, olha, eu mudei o curso todo da conversa, porque tem umas coisas que para mim são extremamente interessantes. Eu vi uma senhora passando com o marido, acredito, com o companheiro, e ela olhou, ali tem um rei do mate. Isso. Que é da filha, inclusive, de Cardoso, né, minha amiga. E aí o cara olhou lá para dentro, a mulher olhou e ficou, acho que viu na vitrine, assim, algum salgadinho que me despertou, né, o interesse em comer e tal, deliciar com as coisas. O olho viu e, né? Aí ele falou assim, tu é doida de entrar aí? Isso é coisa de rico. Um salgado desse aí deve ser o preço que tu compra 5 iguais ali adiante que vende. É assim. Eu estou revelando aqui coisas que eu já vi, já presenciei. Eu acho isso, para mim, assim, que sou um curioso das coisas, interessantíssimo, né? E a gente começou pelo cinema. E foi explicando aí tudo isso até chegar. E nós não continuamos sem o shopping, né?
É verdade. E acho muito difícil ter agora, viu? Eu acho que vai demorar um pouquinho. Vai. A Sabrina Oliver, ela falou, lembrança boa, meu primeiro namorado foi no Cine Jequié, tomei uma surra do meu pai, Ramos do Peixe. Ela lembrando aqui. Não, era bruto. Genro de meu amigo Isidório Manuel do Carmo. Olha, rapaz. Ó, o cidadão dizia aqui, ó. Esse daqui deve ser de minha época. Ele falou que o Cine Auditório, Cine Jequié, Bonfim e tal, tinha o cinema do Barão, realmente. Era o do Cine Auditório, é considerado o cinema dos barões. Besteira pura. Cinema Jequié porque tinha a casa de Lomanto, onde a rádio Jequié FM, e os playboys da época. Os caras que eram playboys sentavam naquele muro, e ali quem passava, bolia com a menina e tal, e aquele ali, muita gente tinha vergonha de ir ali por causa daqueles playboys da época. A turma que tinha carro, os filhos de papai da época, que aprontavam, né? Por onde chegou muita coisa aqui. Mas vamos lá, não é meu caso agora de conversar, não. O Jorge diz assim, eu ficava na porta para vender revistas e figurinhas. Eu também já fiz muito esse negócio de vender revista, figurinha e fita de cinema. É mesmo? Porque o cinema ele vai cortando aquelas máquinas antigas e vai expelindo a fita e o cara jogava a fita ali no fundo do cinema de que a gente ia para ali para descobrir fita. Quando você descobria uma, por exemplo, que era o close do mocinho, aquela fita valia muito para fazer as trocas, né? Aí ele diz, o lazer, o Rio de Contas, eu fui criado na área. O pão na padaria de Mimi, a padaria de Seu Mimi, que é o sogro de Carlinhos, mas lembrando que tinha Seu Edgar Araújo, ali onde é o calçadão, hoje é Álamo no lugar, ali era a padaria do Seu Edgar Araújo. Padaria ali? Ali era padaria famosa, e ainda conserva, Rony, o local onde assava o pão pela Riachuelo. É um negócio que a gente tem que fotografar. Tá lá, tá perto de cair. A chaminé, feita ainda de bloco, de tijolo. É um assunto, porque acho que a família não vendeu o prédio e continua lá. Pois é, ali era a padaria de Seu Edgar, que gostava de dar uns beliscão em menino. Eu mesmo, quando eu via, ele tinha a cabeça toda branca, né, o cabelo branco. E eu tinha medo, esse Edgar, porque ele fazia assim, ó. Ele via a gente, já fazia assim, era para dar uma torqueza na barriga da gente, os meninos. Eu aí corria. Que figura. O Edgar, ele pede aqui, ó, Wilson, para um próximo tema de comentário, ele sugeriu aqui, ó, pede para o Wilson fazer um comentário sobre o porquê dos novos empreendimentos em Jequié tem vida curta. Aí ele está citando aqui, exemplo, o kart, o boliche, dentre outros que não tiveram uma vida longa em Jequié. Perfeito. Muita gente já idealizou muita coisa, que é um assunto bom. Eu até estou amenizando aqui hoje com o Rony, porque tem dia que a gente traz aqui reminiscências, né? Esse programa tem essa finalidade, a gente conversar das coisas que a gente tem um certo conhecimento. Não sou eu o único, não, mas eu me lembro muito de muita coisa aqui. Posso até não ter a fidelidade de tudo, mas tenho muita lembrança, muita recordação de um menino, eu diria assim, né, criado nativo aqui dentro, que cresceu, envelheceu, filho de um cidadão também que conhecia muito bem as coisas de Jequié, de quem que era, e aí por isso eu tenho essa rememoração de muita coisa e tenho esse espaço para ficar contando. Para uns que gostam, ótimo, para quem não gosta, mas tem coisa boa que a gente vai transmitir aí também de vídeo, viu? Vamos falar de futebol? Tem que falar mesmo, né? Hoje tem que falar, né? Hoje tem que falar, sempre tem que falar. Ontem não foi... É um dia muito bom para o Rony Brainer, que é torcedor do São Paulo, mas foi para o Flamengo. O Flamengo pelo menos resistiu, né? Pôde respirar um pouco mais aliviado. Uma semana terrível, uma semana para não ter outra. Parecendo um filme de terror. Surto, vulcão, o bastidor está sendo contado. Rapaz, invadiram o hotel. Teve um vulcão que disse que espalhou. O cara que não está acostumado, aquela fuligem, né? Aquela coisa na cidade. Os jogadores com Covid. Jogadores saíram do Brasil para ir para lá. Jogadores contundiram. O médico pegou Covid. Juan, que é auxiliar técnico, pegou Covid. Jogadores contundiram. Estafa teve distensão muscular. E aí, rapaz, foi complicado. Mas tinha um jogo. E aí teve que jogar com um time alternativo. 5 foram para lá. Dos 5, só entrou na partida o Ramon, lateral esquerdo. E os outros com muita dureza. Primeiro tempo bom, mas o segundo tempo que acho que colocou para fora todo o cansaço, mas conseguiu manter o 2-1.
O São Paulo jogou no mesmo campo que o Flamengo jogou. Foi? Foi. E foi... Lá no Equador. Né? Se complicou, né? Perdeu por 4-2. Chegou a estar perdendo por 3-1. 3-0, 3-1. Aí foi 3-2, 4-2 para a LDU. O que é que acontece agora? O São Paulo vai jogar com River Plate. Fora de casa. Fora de casa. Tem que sair com resultado bom. Uma derrota praticamente impossível. É impossível resistir. O Flamengo já joga com a situação menos complicada. O Flamengo está tranquilo agora. Tranquilo, porque tem 2 jogos no Brasil, um inclusive com o Barcelona, que esses 2 jogos é a bala do grupo. Tem que somar um ponto para classificar, né? Já que o Inter Vale, né? O Del Valle, é o próximo adversário, Independente Del Valle. Ele vem para o Brasil jogar contra o Flamengo, né? E aí vai ser esses 2 jogos aí. Hoje ainda tem jogos, né? Pela Libertadores. Tem. Vamos lá conferir. Vamos conferir, Libertadores. Acredito que Palmeiras vai estar em campo, inclusive, com transmissão novamente da SBT. Agora, canal aberto, a Globo, como a gente lembrou, não está mais transmitindo. Só vou pegar aqui a tabela da Copa Libertadores. Ontem eu assisti Copa do Brasil para aproveitar aí. Ontem eu assisti até quando eu suportei por causa do horário, né? Eu assisti ontem América Mineiro enfrentando a Ponte Preta, né? O primeiro jogo tinha terminado empatado e ontem eles voltaram a campo novamente para se enfrentar e a Ponte Preta ontem perdeu 3-1 para o América, o time do Lisca. O Lisca doido. O Wilson, falando de futebol, o Jean Guto Santos está aqui, repórter esportivo, bom dia, tudo de bom. E o Fabrício Meira, bom dia, Brian, acho que o seu São Paulo vai para a Sul-Americana? Eu acho que sim, viu? Eu acho que o São Paulo vai acabar em terceiro no grupo e vai se classificar para a Sul-Americana. Mas hoje teremos Grenal na Libertadores. A gente lembra que no primeiro jogo rolou pancadaria, muitos jogadores expostos. Qual foi o resultado do primeiro jogo? Primeiro jogo, se eu não me engano, o Grêmio venceu. Eu acho que o Grêmio venceu. Venceu, que o Grêmio não perde pro Inter há muito tempo. Não perde pro Inter. O novo técnico ainda não... Foi empate, na realidade. Foi 0-0. Foi uma pancadaria esse jogo. O Grêmio venceu, foi na Campeonato Gaúcho. Então teremos hoje Grenal, no Beira-Rio, às 21h30. O Palmeiras do Professor Luxemburgo também vai jogar hoje, lá no Defensores del Chaco, contra o Guarani do Paraguai, que já eliminou o Corinthians na Libertadores, viu? A partir das 21h30, Guarani e Palmeiras. Palmeiras fazendo uma das melhores campanhas da Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias. Teremos também Atlético Paranaense contra o Colo-Colo. Não é o Colo-Colo de Deus não, viu, gente? É lá do Chile, o Furacão que está liderando o seu grupo com 6 pontos. O jogo na Arena da Baixada hoje. Nesse grupo do Flamengo, Independente Del Valle tem 9 pontos. Isso. É o primeiro. Flamengo é o segundo. É o segundo com 9. Júnior Barranquilla é o terceiro com 6. Ontem deu 4-1 no Inter Del Valle. Foi. No Independente Del Valle. Quebrou a guia. Quebrou a guia. 4-1. Aí já veio. E o Barcelona 0, não vai mais para lugar nenhum. Então esse aí é o grupo A. Vamos ver o outro grupo, você passando o jogo. Palmeiras também está bem, já está disparado aí. Joga com o segundo, que é o Guarani, né, do Paraguai. Aí vem Bolívar e Tigre. O Tigre já não tem mais chance. O Tigre empatou ontem com o Bolívar. 1-1. Né? Esses foram os jogos. Grupo C tem o Atlético Paranaense, que vai enfrentar hoje o Colo-Colo. Você exatamente, disso, exatamente. Né? O grupo e o C Jorge tá aqui na Wilstermann, o Penharol, amanhã. Jorge Wilstermann e Penharol. Aí todo mundo com 6 ali liderando e os outros 2 com 3. O grupo D é a LDU, é o primeiro com 9, o River Plate tem 7, o São Paulo tem 4 e o Binacional tem 3. O Binacional tomou do River 6-0. No primeiro jogo tinha tomado 8. São Paulo não perdeu para o Binacional, que era o fiel da balança do grupo. Mas a questão é o seguinte, São Paulo foi a única equipe que jogou com o Binacional lá no Peru a 3.800 metros de altitude, quase na montanha do Everest. O River e o LDU não jogaram nessa altitude, jogaram com mais de 1.500 de altitude a menos, porque não está tendo jogos mais no estádio do Binacional. Então São Paulo se quebrou nessa história aí. O Internacional lidera o grupo E com 7
O Grêmio tem 4, o América de Cali 3 e a Universidade Católica 3. Pode entrar em crise de vez o Grêmio se tomar uma bordoada do Hoje joga o Internacional. América e a Universidade Católica e jogam também Internacional e Grêmio. O Internacional tem que ganhar, né? E o Grêmio também tem, então vamos ver. Esse grupo F é que já tem time disparado. Nacional do Uruguai, que venceu ontem 3-1 no Estudiantes de Mérida. Fez 12 pontos. Esse Já está classificado. A disputa agora é o Racing e o Estudiantes de Mérida. O Racing tem 6, o Estudiantes tem 3. Já o Alianza Lima, que joga com o Racing, está apenas com 0 ponto. Não conseguiu nada. O grupo G, Libertadores é grande, né? Nós temos Santos com 7, Olímpia 5, Defensa e Justiça 3, Delfim 1. O Defensa e Justiça enfrenta o Olímpia hoje e amanhã o Delfim vai enfrentar o Santos lá, né? No seu estádio. O grupo H, para encerrar aqui, Boca Juniors tem 7, né? O Boca é um time tradicional, né? Vai enfrentar aí na próxima partida o Independente de Medellín, enquanto o Libertad enfrenta o Caracas. Essa fase aí de grupos, né? Para depois vir o mata-mata, né? Sim, exatamente. Depois começa as oitavas de final, que é aí que o bicho pega de vez, meus amigos. Mas o meu time não vai estar nessa fase mesmo. Sabia que era o grupo da morte, mas muitos erros e vacilos. São Paulo deve dar adeus aí na próxima semana a Libertadores, porque dificilmente vai ganhar do River. Dificilmente vai ganhar do River lá no Monumental de Nunes. Mas você não disse que entra entre os 3? Mas aí vai para a Sul-Americana. Que os melhores terceiros colocados são desclassificados da Libertadores, mas vão disputar a Sul-Americana, que aí o São Paulo teria mais chance, porque são times menores. O Campeonato Brasileiro, nós já tivemos 8 jogos que foram adiados por conta da pandemia do Covid. O Flamengo tentou, ou pelo menos vai tentar hoje, porque já retornou ao Brasil, e a sua diretoria tenta mudar o jogo do próximo domingo. Flamengo, ou melhor, Palmeiras e Flamengo, né? Porque o jogo é no mando de campo do Palmeiras, 16 horas. O Palmeiras já disse que é contra. Sim. Claro que o Palmeiras ele quer se aproveitar de tudo que possa representar. É normal. Não estou achando errado, não. Tem que se aproveitar de tudo que for possível de crise. O time chega estafado com poucos jogadores titulares em condição de jogar, mesmo os que estão, mas chegam também numa situação não é das melhores. E nós temos aí a 12ª rodada do campeonato, que vai ser aberta hoje com jogo isolado. Campeonato Série A. Sport e Corinthians. É o tira-teima, viu? Para o técnico do Sport e também para o do Corinthians. Do Corinthians. Eu acho que dá Sport. Eu vou ficar na torcida. Do Sport. Com Corinthians certeza. não está passando aí de simpatia por você. Jamais. O jogo lá na Ilha do Retiro. Sport com 14 pontos e é o que você falou, né? Se o Corinthians venceu, eu acredito que o Coelho deve ser efetivado. Diego Coelho, grande cobrador de falta. É impressionante. Moslova, bom dia para você. Palmeiras e Guarani do Paraguai. Lá no Paraguai, o cara está lembrando aqui, um amigo, né? Isso, Quando eu saí de Jiquel, eu fui para Salvador. Agora estou em Santa de Jesus. Santo Antônio de Jesus. Aí o amigo Jorge Costa. Pertinho lá. Ah, bom. E o Augusto lembrou aqui, Padaria Conceição. O Augusto Neicena Ribeiro. Do seu Edgar. Edgar Araújo. Não, tem padaria, já que é Padaria Conceição, Padaria Nazaré, que era ali onde hoje é a Le Biscuit. Padaria de Seu Mimi, Padaria Jiquié. Isso é as que eu lembro bem. Tinha muitas. Os italianos tinham padaria aqui também? Chegou... Seu Mimi, né? Era italiano? Era italiano. Aí vem a Gameleira, aqui na Avenida Seu Zezinho, dos seus filhos Zé Carlos e nosso amigo Fernando. Amigos que são. E por aí vai. E tem muita padaria que fez história. No Jiquezinho tinha, tradicionais e tal. O pessoal gosta de falar. É o chamado pão nosso de cada dia, né? O menino vai ali, pega 4 pães e tal, pega 5. Sempre teve essa cultura aqui nossa, né? Exatamente. Então chegamos ao nosso horário hoje, Wilson, muito bacana a participação. Me dê notícia do nosso secretário Adoc. Quem é esse? Toninho de Miquelino. O homem está correndo atrás. Viu? Hoje ele deve ter vestido o jaquetão. O jaquetão. Toda vez que tem posse aí, ele está com o jaquetão. É o famoso jaquetão que possa.
Eu espero que ele tem ligações privilegiadas, né? Fala Tem. no privativo. Então eu espero que ele seja lembrado aí pelo Sim, ou como vice, que ele também ele fica ali, né? Você viu que um dia desse gosta de ser vice ele também. ficou nervoso aqui. Disse, Sim. eu não vou mais atrás de ninguém, se quiser me provar. Aquele é da boca pra fora, aquele é o Toninho. Ali, daqui a pouco ele tá vestindo a camisa. Toninho é um cara que veste a camisa. É verdade. Se vocês verem um cara de jaqueta, no sol quente aí de Jequié, uma jaqueta vermelha, de Jequié da década de 80, pode tirar foto que é Toninho de Miquelino. Viu? Grande figura. Um abraço aí pra todo mundo. Nos perdoe aí pelas brincadeiras, mas a gente vai... Hoje vai cortar alguma coisa aí para o comentário? Não tem nada. Sim, vamos botar sobre o cinema aí, Cinema, que deu bom, né? Que legal. E vamos tentar amanhã conversar com o diretor do cinema aqui de Jequié, o Vila São José, saber como é que está essa expectativa para a reabertura amanhã do cinema. Boa. Vamos fazer um contato com ele. Bora ver essa entrevista amanhã. Abrir o programa amanhã, né? Vamos falar sobre isso. Show de bola, pessoal. Obrigado a todo mundo. Deixe o seu like, o programa vai estar no YouTube. Já também um comentário. Abraço a todos. Tchau.